Bom, gente, retomando. Bom, como eu falei com vocês, tudo que se faz dentro de uma farmácia precisa ser registrado. E o fracionamento de medicamentos não é diferente. É importante manter, é importante não, é pela lei, é necessário manter um registro do que foi fracionado na farmácia. Então, no livro de registro dos fracionamentos, eu preciso ter primeiro o DCB, que é Denominação Comum Brasileira, ou na falta do DCB, o DCI, Denominação Comum Internacional. Isso em letras minúsculas. No caso de fitoterápicos, medicamentos à base de plantas, eu preciso da nomenclatura botânica, nomenclatura oficial, gênero e espécie da planta. A data que o medicamento foi fracionado, dia, mês e ano, nome comercial do medicamento ou genérico e o nome do fabricante. Tá? Por exemplo, se eu fracionei o Clavulin, eu vou colocar Clavulin da Pfizer. Tá? Ou então, se eu fracionei amoxicilina com clavulanato, eu vou colocar que foi amoxicilina com clavulanato aqui, porque é o nome da DCB do Clavulin, tá? Da amoxicilina com clavulanato aqui. E aqui também, nome do medicamento genérico. E no caso do genérico, eu tenho que dizer quem é o fabricante. Ah, foi a Medley, foi a MS, foi a Eurofarma, entendeu? Número do lote, data da validade original, independente se eu vou alterar ou não. O código, esse código geralmente entra como número da escrituração, ou seja, vou colocar como a 58º fracionamento, tá? Então eu coloco o código que a gente cria esse código lá, 58º fracionamento. Por que o código, por que o fracionamento de hoje, mesmo se eu fizer fracionamento da mesma cartela amanhã, não vai servir? Porque esse código aqui vai ser diferente, ou vai estar numa linha diferente, ou vai ser num dia diferente, seja lá a forma como eu vou usar esse código, vai ser diferente. Então, as etiquetas que eu fiz ontem não servem para etiquetar o material que eu vou fazer hoje, o fracionamento que eu fizer hoje. Mesmo que seja do mesmo medicamento, mesmo que seja do mesmo lote, da mesma validade, eu vou precisar refazer as etiquetas por causa deste númerozinho aqui, tá? O código, o número, uma outra forma de identificação. É isso aqui que vai me dar o rastreio, tá? Data da validade após a submissão do medicamento à dose unitária, ou seja, a data de validade do original é uma, a minha pode ser a mesma ou não. Se eu expor o medicamento ao ambiente, vai ser uma data de validade diferente. Se eu não expor ao ambiente, vai ser a mesma data de validade. Bom, no registro, além disso tudo, ainda tenho que ter a forma farmacêutica, qual é a concentração da substância ativa por unidade posológica, qual é a quantidade de unidades antes, após a submissão do medicamento ao preparo de doses unitárias, ou, outra forma de falar, unitarização de doses, tá? Preciso especificar se é pomada, se é comprimido, se é líquido, se é suspensão, se é solução oral, se é gota, eu tenho que especificar o que é aquilo dali. Quem foi que fez o fracionamento, tá? O tipo de operação realizada na preparação, e preste atenção aqui, tipo da preparação, da operação realizada, vai depender, o tipo da operação realizada vai depender o que eu estou fazendo com ela, tá? É uma transformação ou adequação? O que é transformar ou adequar uma dose? Vamos supor que o médico prescreva captopril para uma criança. Existe casos assim, gente, desculpa. Existe casos de o médico prescrever a necessidade de prescrever captopril para uma criança, tá?
Então, a criança tem dificuldade de deglutir, de engolir o comprimido. Ou então para uma pessoa idosa que está com sonda, tá? E não existe no mercado a forma captopril em solução, em gotas, ou solução oral. Para uma criança é ainda mais complicado, porque a criança não vai tomar a quantidade toda do captopril. É necessário fracionar ainda a dose do comprimido, entendeu? Então, o que a gente faz dentro de uma farmácia? A gente faz uma adequação, uma transformação. A gente pega o comprimido e vai transformar aquele comprimido que é sólido, tá, em algo que é líquido, para facilitar a deglutição da criança, para facilitar, inclusive, o ajuste de dose. Vamos supor que o médico não quer as 25 miligramas do comprimido, ele quer 18 miligramas e meia. Como é que eu vou fazer de 25 miligramas virar 18 gramas e meia? Ah, vocês não sabem? Pois é, cálculos farmacêuticos, tá? A gente faz regra de 3, simples, regra de 3, a gente consegue chegar na quantidade de volume que a gente precisa para aquele volume corresponder a 18 gramas e meio, de acordo com o que o médico prescreveu, tá bom? Para isso serve a transformação ou adequação de doses, tá? Não vou pegar 50 comprimidos ou 100 comprimidos ou 500 comprimidos e fazer isso com 500 comprimidos. Geralmente são casos pontuais, tá? Pode acontecer também de eu precisar fazer uma subdivisão da forma farmacêutica, tá? Isso a gente faz quando tem, por exemplo, pomadas. Recebi um pote de 500 gramas de sulfadiazina de prata. Mas se eu sei que se eu colocar 500 gramas de sulfadiazina de prata inteiro lá, eu vou usar aquilo no primeiro paciente e vai contaminar tudo. Entendeu? O que eu faço para enviar para os setores para serem usados pelos pacientes na dose exata? Vou fracionar, eu vou subdividir esta forma farmacêutica. Vou abrir o frasco, vou pegar aquelas 500 miligramas, vou colocar em potinhos de 20 miligramas cada. Ou de 15 miligramas, de 40 miligramas, sei lá, 40 gramas cada, tá? Vou subdividir aquele frasco para eu conseguir atender os pacientes de forma eficaz, para eu mandar a quantidade exata do que vai ser usado, ok? Ou fracionamento propriamente dito, que é o que a gente faz com comprimido. O comprimido a gente fraciona, ok? Então, transformação, adequação, quando eu preciso converter uma forma farmacêutica em outra. Subdivisão, quando eu vou dividir a mesma forma farmacêutica em vários pedaços, várias partes, tá? E fracionamento, quando eu pego, faço com comprimido. Tranquilo? Bom, livro de registro geralmente é um livro ATA comum, que a gente coloca, assim, uma página inteira para caber, né? Dois lados da folha para caber todos aqueles lados, e cada linha dos dois lados se refere a um medicamento. A gente consegue fazer uma tabulação ali direitinho, não precisa grandes esforços não. Livro de registro. Na etiqueta do medicamento vai quase tudo que está no livro de registro. Por que não vai tudo? Porque é uma etiqueta, gente, não é um quadro, tá? Se fosse um quadro, daria para ir tudo, mas como é uma etiqueta, tem que ir as informações reduzidas, as informações essenciais para eu fazer, para eu achar, para eu identificar que aquele comprimido lá que está na sala tal, né, foi para o paciente José das Couve lá, foi fracionado na semana passada pelo Joãozinho, entendeu? Então eu preciso ter as informações que eu consiga identificar quem que fracionou, quando que foi fracionado, qual foi o lote que foi fracionado, qual foi a validade, entendeu? Então essas informações precisam estar lá. Então quais informações tem que estar na etiqueta para eu identificar o comprimido que está indo para o setor? Primeiro, DCB, denominação comum brasileira, ou na falta DCI, tá? Se for fitoterápico, nomenclatura botânica, gênero e espécie, ok? Da planta, nome oficial. Concentração da substância ativa por unidade posológica, ou seja, vamos supor, captopril 25 miligramas. Com exceção de medicamentos com mais de 4 fármacos,
medicamento com mais de 4 fármacos, gente, por exemplo, são medicamentos compostos, complexos vitamínicos, enfim. A gente trabalha com um muito famoso que é o RIP, que é a união de 4 medicamentos: rifampicina, isoniazida, piperacilina, sei lá, um desses dois aí, e etambutol, tá? Então, quando eu coloco esquema RIP, ou só o nome deles, né, porque são nomes grandes, rifampicina, isoniazida, o P eu esqueci, gente, o etambutol, tá? Não preciso colocar a dose, a concentração da substância ativa por unidade posológica. Por quê? Eu só tenho ele. Então, eu sei que eu não tenho outro medicamento com outra unidade posológica que não seja, com esses 4 medicamentos juntos, que não seja o RIP. Então, eu não preciso dizer que rifampicina são 300 miligramas, isoniazida 50 miligramas, enfim. Tá? A data da validade após a submissão do produto ao preparo de dose unitária ou a unitarização da dose. Ou seja, eu não preciso colocar na etiqueta, eu não preciso colocar na etiqueta a validade do fabricante. Eu vou colocar na etiqueta a data de validade que eu revalidei. Se for comprimido, é a mesma data de validade do fabricante e a data de revalidação, tá? Se for formas farmacêuticas que eu tenho a necessidade de expô-las para fazer o fracionamento, eu preciso revalidar, e é esta data de revalidação que vai na etiqueta. Tudo bem? Ok. O que mais precisa ter? O farmacêutico responsável técnico pela atividade de preparação da dose unitária, o CRF dele tem que estar lá também, tá? Não precisa estar lá presente quem foi que fez o fracionamento, mas está no livro de registro. Isso quer dizer que saiu para fora da farmácia, a cara se bater é do farmacêutico, tá bom? Dentro da farmácia, a gente bate no todo mundo. Mas fora da farmácia, a cara que tem que ir lá para se bater, quem responde é o farmacêutico. Tá? Então, não interessa se foi o Joãozinho, se foi o Pedrinho, se foi a Mariazinha, se foi a Teteca, não interessa quem foi. Tá? Interessa que fora da farmácia, o nome que vai estar na etiqueta é do farmacêutico. Lá tem que ter a via de administração e o número para o rastreamento, tá? Ou seja, o número da etiqueta é o número que está lá no livro, que foi registrado. Por isso que não serve a etiqueta de ontem para fazer o fracionamento de amanhã. Porque eu preciso colocar na etiqueta o número que está no livro, que eu fracionei. Tá? Mas você não pode manter o mesmo código? Não, porque a partir do momento que eu abri o livro num dia e iniciei o fracionamento, eu tenho que registrar lá tudo que eu estou fracionando naquele dia. Ou seja, o mesmo medicamento que eu fracionei ontem, tá, vai ganhar outro número hoje. Por isso que as etiquetas que sobram não servem. Então, olha aqui, ó. Exemplo. Carbonato de lítio genérico de 300 miligramas da Eurolabs. Lote aqui, validade do medicamento, provavelmente a mesma validade que estava no fabricante, porque como é comprimido, não tem necessidade da gente expor isso ao ambiente. Aí tá lá o nome do farmacêutico, Renata, o CRF dela é esse daqui, tá? Provavelmente isso aqui é o código que ele ganhou. A data de fracionamento, 5/1/2010. Tá? Aqui não, o código é esse aqui, ó. Esse aqui eu não sei o que é não, gente. HGV, deve ser o nome do hospital, não sei. E o código aqui, tem um código de barras aqui, o número que ele ganhou, provavelmente do livro, escrituração do livro é esse aqui, tá? E aqui a pessoa já tá fazendo a etiquetação, tá fechando as embalagens com a etiqueta, com todos os dados, com código de barras,
código de barras é bom para a gente pistolar, fica mais fácil para enviar material para os setores e a gente saber depois para onde é que foi, tá? Então vamos lá. O responsável, que vai dar a cara dele para bater fora da farmácia, tem que conferir todas as etapas do procedimento antes de encaminhar os produtos fracionados para a área de dispensação de medicamentos. Todos os cuidados tomados no setor de fracionamento hospitalar vai se refletir na qualidade do serviço prestado. Gente, eu não posso fracionar 2 medicamentos ao mesmo tempo, tá? Porque pode haver misturas, pode haver de eu fracionar uma dipirona junto com um enalapril e os dois terem o mesmo laboratório, ambos genéricos, e isso acontecer de misturarem os comprimidos. Então, se eu estou fazendo fracionamento de dipirona daquele lote, é só dipirona, é só aquele lote. Terminei aquele lote, fechei tudinho, guardei, escriturei, legal, pega outro, tá? A qualidade, os cuidados que a gente toma dentro do setor de fracionamento da farmácia vai refletir lá fora. Porque imagina um paciente ser alérgico a um determinado medicamento, o médico passa outro, só que na hora do fracionamento a gente embolou tudo e vai para ele justamente aquele que ele não pode. Ah, é muito azar? Pois é, mas acontece. E quando não pode acontecer, aí que acontece, tá? Então, todo cuidado é pouco. E etapa de dispensação, como a gente já falou bastante disso no ciclo passado, não vou me ater muito a isso. Eu só coloquei porque achei necessário, visto que a gente ia falar sobre fracionamento, de voltar um pouquinho em dispensação. Como a gente já falou, a dispensação tem a função de garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição dos medicamentos, garantir a administração correta, diminuir os erros relacionados com a medicação de medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de dose, monitorar a terapêutica, reduzir o tempo da enfermagem dedicado às tarefas administrativas e manipulação e racionalizar, principalmente isso, custos com a terapêutica, gente, tá? Geralmente, em hospitais grandes que já trabalham com doses unitárias, toda a medicação do paciente é preparada dentro da farmácia. Dentro da farmácia inclusive, as pessoas são treinadas para fazer diluições de medicamentos e colocar os medicamentos diluídos já nos suportes, né, apropriados, soro, soro glicosado, soro lactato, Ringer, o que o médico prescreveu lá para o paciente. Então, a gente já faz a manipulação, toda a manipulação já pronta, etiqueta e já manda para o paciente, para o enfermeiro. Só ter o trabalho de colocar aquele frasco no suporte de medicação e infundir no paciente. Tá? Mas já sai tudo pronto da farmácia. Isso diminui custos. Por quê? Vamos supor que o médico queira fazer um antibiótico de clavulin, 1 grama de clavulin de 8 em 8 horas no paciente. Só que 1 grama para aquele paciente, ele viu que é muito. Então, ele não vai fazer 1 grama. Ele prescreveu 1 grama para ser feito 300 miligramas. Porque viu que um senhorzinho tem disfunção renal, então fez os cálculos, 300 miligramas. Se isso for enviado para a medicação, a gente vai enviar o frasco de 1 grama, e lá eles vão fazer a diluição, vai colocar aquilo no soro para ser infundido no paciente, e os outros 700 miligramas de clavulin eles vão desprezar. Para que isso não aconteça, em hospitais grandes, todo esse processo acontece dentro da farmácia. Porque aí o mesmo frasco que eu usei, os 300 miligramas no Seu José, eu posso usar 250 miligramas na Mariazinha. Eu posso usar mais 100 miligramas no Joaquim. Entendeu? E aí eu consigo atender um número maior de pacientes sem precisar gastar mais medicamento com isso.
Isso é muito importante quando a gente está falando principalmente de medicamentos oncológicos, onde um frasco do medicamento não custa R$100, R$50, um frasco custa 50 mil, 200 mil, entendeu? Então, quando a gente fala de oncologia, principalmente, isso se torna muito mais evidente, tá? Racionamento de custos com a terapêutica. Olha só, isso aqui é um exemplo de envio de material fracionado para os setores. E tem uma coisinha que eu não falei, que eu lembrei agora, mas é importante voltar aqui para falar. Isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Esse envio aqui provavelmente não é material fracionado, tá? Não estou fazendo fracionamento. Esse frasco aqui, eu tenho quase certeza, não está mostrando aqui a carinha dele para mim, que é lidocaína ampola, um anestésico local. Se fosse medicamento dose unitária, eu não poderia estar enviando esse frasco para o paciente, eu teria que enviar a dose própria. Iria, por exemplo, em seringa. Aqui eu estou enviando um tubo de pomada para esse paciente, para o mesmo paciente. Provavelmente não é dose unitária, tá? Que se eu estou usando aqui nesse hospital. Pode ser dose individualizada, onde esse frasco vai ser usado por esse paciente, tá? E quando acabar, é devolvido para a farmácia. Mas aí fica no quarto dele até ele usar tudo, entendeu? Se precisar de mais, a gente envia, tá? É isso só que eu queria falar para vocês. Se fosse dose unitária, isso aqui estaria dentro de uma seringa e não em tubos ou em frascos assim, tá? Isso aqui, dose unitária, já estaria diluído, já estaria pronto para infundir no paciente, tá? Essas outras medicações aqui também. Provavelmente isso aqui é dose individualizada. Mas a gente vai voltar para cá. Dispensação, ok. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Já tá indo o frasco. Isso aqui é dose unitária. Tá indo o frasco, provavelmente já tem a medicação aqui dentro, já está etiquetado, não dá para ver aqui, mas provavelmente já está etiquetado, tá? É só pro profissional de enfermagem colocar no suporte. Isso aqui no pendurar tem uma alça aqui, colocar no suporte, botar o equipo aqui dentro e infundir. E aqui já está todo o material para fazer infusão no paciente, ó, equipo, gelco, e a gente confere e já vai colocando aqui o gelco necessário, o equipo necessário, para não ter sobra nenhuma dentro da unidade. Aqui embaixo dá para ver um equipo, ó. Isso aqui é material, é equipo, é material que coloca a copla aqui nesse frasco para colocar esse frasco em contato com a veia do paciente e fazer infusão. Aqui está fazendo a conferência para enviar o material para a área de internação, onde vai ser utilizado no paciente. Esse aqui sim é dose unitária, tá? Vamos lá, voltando aqui. Dispensação de medicamentos é uma atividade técnico-científica de orientação ao paciente e de importância para a observância no tratamento e eficaz quando bem administrada, devendo ser exclusivamente de profissional habilitado, tá? Pode ser feito por auxiliar de farmácia, pode ser feito por técnico de farmácia, desde que eles recebam treinamento adequado. Pode ser feito por farmacêutico, desde que faça da forma certa de ser feita, tá? E pegar o medicamento e entregar para o paciente se vira, isso não é dispensação de medicamentos, tá? Isso é qualquer coisa, menos dispensação de medicamentos. A implantação do sistema racional de medicamentos e outros produtos precisa ser priorizada pelo estabelecimento de saúde do farmacêutico, de forma a buscar processos que visem garantir a segurança do paciente, a orientação necessária e o uso racional do medicamento, sendo recomendada pela Portaria 4283 de 2010. A adoção do sistema individual ou, de preferência, unitário de dispensação, que é o melhor deles, a dispensação unitária. Bom, e essa dispensação unitária também pode ser descentralizada, como a gente já viu, tá? Através de farmácias satélites, que são unidades da farmácia espalhadas em locais estratégicos do hospital. Geralmente, eles estão localizados em centros cirúrgicos,
em unidades de terapia intensiva, em CTI, UTI, tá? E outras unidades de assistência, como emergência, ambulatórios, tá? E cada uma delas vai ter as medicações próprias para atender aquele público em específico. Existe a central de farmácia no hospital e existem as farmácias satélites, que são unidades menores próprias para atender aquele público onde ela está instalada. Tá? Se estiver no CTI, materiais próprios de CTI, para socorrer um paciente de emergência, né? No caso, se estiver na emergência, tá? E por aí vai. Esse aqui eu já falei para vocês, né? Isso aqui não é dispensação unitária, isso aqui é provavelmente individualizada, tá? Não tá indo nada já preparado, tá indo tudo para ser preparado no paciente, ok? Bom, só que eu não vou precisar falar não, que já falei bastante com vocês no ciclo passado, vou pular. Aqui, isso aqui é importante. Para a dispensação de medicamentos, é importante evitar a transcrição médica, tá? Gente, faça qualquer coisa, tira cópia, faz carbonado, faz digitalizado, de preferência faz informatizado, tá? A prescrição é a via de comunicação do médico com a farmácia. Então, se a gente trabalha com um sistema de unitarização de doses, de dose unitária, é imprescindível ter um sistema, uma comunicação direta com o médico. Se trabalha com unitarização de dose e vai fazer uma transcrição médica da prescrição, gente, não dá, não cabe, tá? Tira uma cópia, faz uma digitalização, faz impressão, entendeu? Mas transcrição não funciona, não rola. Quando tem necessidade de uma transcrição médica, a gente precisa saber o que está escrito realmente lá, tá? O enfermeiro transcreveu, não tem outro jeito, teve que fazer transcrição. Mas me dá aí a prescrição para eu conferir se essa transcrição está certa, tá? Porque aí eu vou tentar me respaldar de alguma forma. Porque eu mandar o medicamento errado e colocar a culpa no enfermeiro não vai, não cabe. Tá? Ah, mas foi ele que transcreveu, mas eu tenho que conferir se o que ele transcreveu está certo. Eu não posso confiar. Ah, você desconfia, o profissional não sabe trabalhar? Não é isso, é que a gente erra. Ser humano erra. Então, não é porque seja meu amigo ou que eu confio no trabalho dele, seja um bom profissional, que está isento de erros. Pelo contrário, quem trabalha mais erra mais. Quem não trabalha não erra, mas quem trabalha mais vai errar mais, com certeza. Tá? O problema não é errar, o problema é eu passar esse erro para frente. Então, se eu pego a prescrição original, para comparar se a prescrição foi feita direito, eu estou minimizando qualquer erro que uma falta de entendimento dele, ou um cansaço da parte dele, ou, sei lá, uma falta de atenção que ele possa ter tido, que isso é viável qualquer um ter, tá? Que isso seja replicado para frente, ok? Coletivo não vou falar, não interessa, individualizado também não, tá? Volta. Também não interessa, dose unitária também já falei. Para ter dose unitária, eu preciso do fracionamento de doses. Não tem como fazer dose unitária sem fracionar. Vamos lá. No contexto da segurança, é necessária avaliação farmacêutica de 100% das prescrições. Quando isso não for possível, eu vou selecionar quais são os medicamentos que eu vou fazer essa avaliação, tá? A farmácia vai selecionar o que ela vai fazer. Priorizando sempre antibióticos e medicamentos potencialmente perigosos. E dentro dessa avaliação, eu vou observar concentração se está adequada, a viabilidade, tá? Se existe alguma compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes, ou seja, existe incompatibilidade, são coisas diferentes, tá? Incompatibilidade físico-química é uma coisa, incompatibilidade farmacológica é outra. Incompatibilidade físico-química é quando existe reação entre um medicamento e outro, tá? Antes da infusão dele no paciente.
Se eu fizer, por exemplo, uma infusão de um medicamento X, agora esqueci os exemplos, tá, gente? Um medicamento X com medicamento Y, eu sei que aquele medicamento vai fazer cristalização, vai fazer uma precipitação, vai formar cristais, tá? Então eu não posso colocar no mesmo soro, no mesmo frasco de soro, o medicamento X e o medicamento Y, porque se juntar no mesmo soro ali, aquilo vai fazer uma incompatibilidade. Então eu tenho que, além de fazer a diluição dele, o preparo dele em frascos separados, eu preciso avisar a equipe de enfermagem que aquele medicamento não pode ser infundido no mesmo braço, na mesma via de acesso do paciente. Porque se for infundido na mesma via, eu não estou misturando fora, mas eu vou misturar dentro do paciente na veia. E aí, vai formar cristal dentro da veia do paciente? O que você acha que vai acontecer? Entendeu? Então, eu preciso, na avaliação de prescrição, verificar se existe compatibilidade entre aqueles medicamentos. E não existe compatibilidade, eu preciso fazer separado? Ok, vou fazer em frascos separados, né? O fracionamento em frascos, a diluição em frascos separados, mas eu preciso avisar também que tem que ser administrado ou em horários separados, tá? Ou em braços separados, para aquilo não se juntar dentro da veia do paciente, ok? Incompatibilidade farmacológica é quando eles fazem funções, vamos dizer, opostas dentro do organismo. Eu dou um medicamento que ele é agonista adrenérgico. Aí o outro medicamento é antagonista adrenérgico. Ora, para que eu vou fazer um agonista adrenérgico e um antagonista adrenérgico junto? Não dá. Isso é uma incompatibilidade farmacológica, ok? Eu preciso verificar também a dose, se a dosagem está, a dose e as dosagens estão certas, a forma farmacêutica, a via, os horários de administração, tá? Tem um grande problema em hospitais, né, por causa de horários padrões de infusão de medicamento, tá? Tem situações que eles estipulam, a enfermagem estipula o horário padrão para o medicamento de 8 em 8 horas. Um plantão diz que são 8 em 8 horas, não tem tanto problema, geralmente é esse horário mesmo. Todos os plantões adotam esse horário como horário padrão, né? 2 da tarde, 10 da noite e 6 da manhã para fazer a administração dos medicamentos nos pacientes. Só que, vamos supor que o paciente chega com uma infecção, uma sepse, né? Fazendo uma sepse e chegue 3 horas na unidade de emergência. Aí o médico prescreve um Clavulim de 8 em 8 horas. Ele só vai fazer o medicamento agora 10 horas da noite? Porque já fez o de 2 horas? Já passou o horário de 2 horas? Então, o horário padrão é 10 horas da noite. A enfermagem vai deixar ele de 3 da tarde até as 10 sem medicamento, sendo que o problema dele é sepse? Não faz sentido. Então, uma coisa que eu brigo dentro de um hospital é em relação à dose, ao horário padrão de dose de medicamento. E geralmente as pessoas que vão aprazar precisam olhar, né, os aprazamentos anteriores para verificar qual o horário que o colega anterior prescreveu, aprazou aquele medicamento, para não ser feito, por exemplo, um medicamento de 12 em 12 horas. Aí vem um plantão e faz 10 da manhã e 10 da noite. Aí o outro não gosta desse horário, de 10 da manhã e 10 da noite, acha melhor 6 da manhã e 6 da tarde. Bom, então o último horário do paciente que ele fez a medicação foi 10 da noite. Aí vem o plantão e muda isso daí, né? Então, a colega coloca, em vez de colocar para 10 da manhã, o próximo horário, coloca para 6 da tarde. Olha a bomba, porque ela não gosta do horário 10 da manhã, 10 da noite. Ela coloca 6 da tarde e 6 da manhã. Ou seja, o paciente não fez o horário 6 da manhã, só fez o horário 10 da noite. Vai ficar de 10 da noite até 18 horas do dia seguinte sem a medicação dele. E a gente está falando de antibiótico, tá? Então, horário de administração é outra coisa que a farmácia precisa avaliar também,
tá? Não vai ser feito neste horário, minha querida, porque o paciente fez essa medicação ontem, 10 horas da noite, então ele precisa fazer hoje, 10 horas da manhã. E a dificuldade é você colocar isso na cabeça das pessoas, mas a gente chega lá, tá? Enfim, isso é um ponto importante que precisa ser observado para não dar um espaço muito grande entre uma medicação e outra no paciente. Bom, o que a gente faz? A gente vai bater em todo mundo? Não, a gente vai falar com toda a educação possível, tá? Para fazer a pessoa entender que aquela situação que ela estipulou lá não é a mais adequada para o paciente. O farmacêutico deve avaliar as prescrições e realizar intervenções relevantes para a conduta no manejo da farmacoterapia, com tomada de decisão junto à equipe multiprofissional, assinando as anotações que ele colocar, tá bom? Então a gente vai fazer as decisões, a gente pode conversar com a enfermagem, a gente não pode alterar o horário de administração, mas a gente pode conversar com a equipe de enfermagem e mostrar, olha, ele já vem fazendo esse medicamento em tal horário, vai mudar para esse horário hoje? Por que vai mudar? Não pode ser nesse horário. E geralmente eles acatam a gente, mas vão fazer tudo errado depois. Mas tudo bem, faz parte. Bom, deixa eu ver quanto é que falta aqui, pra ver se dá pra parar. É rapidinho. Tá pouquinho a coisa. Vamos lá. Dispensação de medicamentos, contenção de erros. Uma das causas de redução de erros na dispensação do medicamento é a conferência, gente. É tão simples. A gente chama o profissional de enfermagem, responsável do setor onde a gente está deixando os medicamentos, e vai fazer a conferência. Confere lá. Você é bom profissional, você trabalha direitinho, mas você pode errar também. Então, numa conferência dessa daqui, e geralmente é bom que a pessoa que separou não seja a mesma pessoa que separou e que vai lá fazer essa conferência, seja uma pessoa diferente, tá? Por mais que o profissional seja legal, seja responsável, seja sóbrio, né? É legal a gente fazer uma checagem, né? Fazer voltar a checar, colocar outras pessoas para olharem aquele mesmo trabalho, para eliminar qualquer tipo de erro, diminuir a possibilidade de acontecer erros. Quanto mais pessoas, diferentes pessoas, olharem, trabalharem aquela prescrição, com certeza o risco de erros vai ser reduzido muito, 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 muito. Devolução de medicamentos, tá? Para terminar. É uma situação própria, comum, é um processo esperado, desde que haja alta, transferência, óbito, e eu não coloquei aqui, mas cabe também, suspensão da medicação pelo médico, tá? Alta do paciente, transferência do paciente, óbito do paciente ou a suspensão do medicamento pelo médico que prescreveu. Se não tiver nada disso, não cabe devolução à farmácia, ok? Essas devoluções aqui de medicamentos não administrados retornam à farmácia, tá? Sem registro de pacientes e justificativas. Isso aqui não pode ocorrer. Toda e qualquer devolução à farmácia precisa ser anotada por que está se devolvendo, de quem o paciente que foi devolvido, por que o médico suspendeu, se trocou o medicamento, se não trocou, tá bom? Isso precisa estar registrado, isso precisa estar anotado, tá? Quando a medicação é devolvida, o paciente está lá internado, foi transferido, não foi a óbito, não teve suspensão do medicamento. Devolveram por quê? O medicamento era para ser feito de 8 em 8 horas. Foram 3 frascos para lá. Por que voltou? Entendeu? Não justifica ter voltado. O quê? Não fez a medicação? A veia perdeu, o paciente perdeu acesso, perdeu a veia, estourou a veia? Ah, sim, estourou a veia, legal.
Ótimo. Então, bota pra cá. O médico provavelmente suspendeu na prescrição, tá? E passou um outro medicamento para ser usado de forma oral ou em outra intramuscular, outra via de administração, tá bom? Mas não se devolve medicamento para farmácia nenhum sem registro por que está voltando e de quem está voltando, tá ok? Aqui, todo medicamento devolvido tem que ser registrado mediante documento preparado pela enfermagem e entregue na farmácia junto com o medicamento, tá bom? E é só isso, gente. Deus abençoe vocês. Espero que tenha ficado melhor, tá? Desculpa aí qualquer inconveniente.